Olá, boa noite. O Primeiro Plano está no ar. Hoje eu entrevisto o deputado federal do PSTB, Rogério Marinho. Boa noite, deputado. Boa noite, Daniel e telespectadores. Deputado, o senhor esteve aqui a última vez no sábado que antecedeu a eleição da presidência da República, do segundo turno do ano passado, e um debate que nós fizemos com o coordenador da campanha da presidente Dilma aqui no Rio Grande do Norte, Geraldo Pinto. E naquela ocasião se discutia Petrobras, né? Se discutia a situação econômica no Brasil, e a gente eu lembro muito de uma frase que a presidente Dilma disse, que tudo que ela colocava como o que ia acontecer se o PSDB ganhasse a eleição, né? Não ia acontecer no governo do PT, a não ser que a vaca tossisse. Deputado, a vaca tossiu? Pois é, Daniel. Eu acho que o mais importante desse processo é que nós estamos agora recebendo nos peitos e no bolso o resultado dessa bravata da presidente da República, mas principalmente do desgoverno, né? Porque nós temos uma espécie de combinação nociva, ou seja, a incompetência com corrupção. As duas isoladamente já são muito ruins, mas somadas aí é o pior dos mundos, né? Nós temos, por exemplo, em relação à Petrobras, números superlativos, né? Em 4 anos nós saímos de uma das 10 maiores empresas do mundo para quase o lugar número 500, né? De quase 380 bilhões de reais para 120 bilhões de reais. Do endividamento de 60 bilhões de reais para 280 bilhões de reais, quase 2,5 vezes o patrimônio atual da empresa. Então, essa é a joia da coroa, é a ponta do iceberg. Então, o que aconteceu com a Petrobras, aconteceu com a economia brasileira. Graças à incompetência, à dificuldade gerencial, o aparelhamento, o fisiologismo, o patrimonialismo e, principalmente, me permita, a corrupção. E eu estou afirmando isso não em função de uma posição pessoal, mas do que ouvimos, do que nos deparamos com as denúncias de delatoras que foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal, que asseveram que a corrupção, que sempre foi endêmica no mundo, mas através de indivíduos, a partir do PT no poder, se institucionalizou. Então eles inovaram no Brasil. É uma corrupção do partido. O PT roubou. Isso é um fato. Deputado, o senhor acha que na economia, a gente vai voltar a falar de corrupção já, porque eu quero discutir um pouco mais essa situação, principalmente da Petrobras, mas na gestão econômica que o PT e o governo petista tentou implementar no Brasil nesses últimos anos, onde foi o principal erro? Olha, tem duas afirmações que o PT fazia, principalmente Lula, na tentativa de eleger Dilma Rousseff, e conseguiu, que são completamente falaciosas. A primeira é de que Dilma é uma gerente. Ela não é gerente coisa nenhuma, né? Desde a sua vida pessoal, quando falia uma empresa de 1,99, até quando ela assume o comando do país, ela consegue quebrar o país. A outra é que ela entende de energia. Ela também não entende de energia coisa nenhuma. A presidente tem o hábito de tentar resolver problemas econômicos com um golpe de caneta. Veja a questão do setor elétrico. Em 2012, final de 2012, ela vai à televisão e anuncia aos brasileiros que a partir do ano seguinte, em 2013, nós teremos uma redução de 20% na conta de energia. Como é que ela quis fazer essa mágica? Ela chamou as empresas que fazem a distribuição de energia em todo o país e disse, olha, as concessões, que são públicas e federais, irão vencer. Eu vou renovar por 20 ou por 30 anos se vocês abrirem mão de uma margem do lucro, né, e diminuírem de 30% a 40% o valor que vai ser repassado às contas. As empresas argumentaram com ela e disseram, olha, mas se nós fizermos isso, nós vamos ter dificuldade de manter o nível de investimento necessário para a ampliação da economia brasileira, que demanda energia quando cresce. Não, isso a gente resolve depois. Esse resolver depois significou o seguinte, em 2013, alguma coisa como 20 a 22 bilhões de subsídio dado pelo Tesouro Nacional, e em 2014 quase 45 bilhões, somado mais de 60 bilhões de subsídios. Quando o Levy entra agora, o ministro do Planejamento, diz, não, essa conta não pode continuar sendo subsidiada pelos 200 milhões de brasileiros. Vai ser subsidiada assim, mas de forma direta.
a conta da energia vai aumentar mais de 100% esse ano. Então, esse tipo de comportamento da Presidente da República, de centralismo, intervencionismo e absoluto desconhecimento das normas primárias da economia, desestruturar, desestabilizar o país. O governo fez 2 movimentos. O primeiro, quando o ministro Levi assumiu e apresentou, na verdade, uma grande responsabilização desse processo para cima dos brasileiros, onde eles foram obrigados, nós somos obrigados a pagar essa conta hoje, não só na energia, enfim, em vários outros aspectos econômicos que hoje está pesando no bolso do brasileiro. E agora o segundo movimento, que é o que eles chamam de arroxo fiscal e um projeto que foi enviado para o Congresso, onde eles precisavam de reduzir gastos. Isso vai funcionar, deputado? Esses pontos que eles levantaram e que o ministro tem feito aí um papel de relações públicas do governo, visitando de forma tão constante o Congresso Nacional? Olha, primeiro é importante colocar que a presidente mentiu. Mentiu ao povo brasileiro quando apresentou um cenário que não era real. E se negou a tomar providências quando deveria ter tomado no momento adequado. Então, para ganhar a eleição, mentiu o povo brasileiro apresentando um cenário que não existia e acusando os adversários, no caso o PSDB, de fazer o que ela está fazendo hoje. Depois, nós não vemos legitimidade num governo que apresenta essa conta à população sem fazer o seu dever de casa. Nós entendemos a necessidade do ajuste fiscal, o país está quebrado. Os programas sociais estão descontinuados, os recursos para as obras públicas estão contingenciados. Como é que um governo pede ao povo brasileiro essa cota de sacrifício sem dar o exemplo? O governo tem 39 ministérios, nenhum deles foi extinto. O governo tem 113 mil cargos comissionados, nenhum deles foi extinto. Pelo contrário, todos os dias nós estamos lendo nos jornais, assistindo nos noticiários, que essa estrutura é utilizada para a cooptação de partidos políticos. O próprio ministro reconhece que a melhoria da qualidade e do PIB do Brasil só vai reagir no segundo semestre do próximo ano, se todas as medidas forem implementadas. Se o governo está dizendo isso através do seu ministro, é evidente que não é verdade, porque esse governo não merece nenhum crédito. Então eu estimo que nós só vamos crescer a partir de 2017. Agora, crescer significa para a população brasileira crescer em cima de uma base negativa, porque nós vamos perder 2% do PIB esse ano, talvez 1% no próximo ano, e se a gente crescer 1% em 2017, nós estamos, na verdade, voltando a 2012 ou 2013, porque a base está deprimida. E até lá, as pessoas vão perder os empregos, a inflação vai aumentar, nós vamos ter dificuldade no repasse a municípios e estados, com tudo o que isso tem como consequência, e quem vai pagar o preço, infelizmente, é a população mais humilde, em função do desgoverno, da corrupção e da falta de preparo que essa senhora, que é a presidente da República, tem na condução do nosso país. Deputado, a gente vai para um breve intervalo, já já a gente volta. Eu quero discutir um pouquinho também com o senhor sobre política, falar da política não só no nacional, mas também local. Um minutinho, o primeiro plano volta com a entrevista com o deputado Rogério Marinho.